Bom, pessoal, continuando então a analisar as provas em espécie, no nosso processo civil, cumpre-nos agora, após tratarmos da prova documental, de todas as questões ali relacionadas a essa modalidade de prova, cumpre-nos agora então tratar da prova pericial, tá? Que é uma outra modalidade de prova típica, tipificada pelo legislador no nosso Código de Processo Civil, tá? A prova pericial nada mais é do que uma prova técnica, tá? É uma prova elaborada por profissional que detém conhecimentos técnicos a respeito daquele fato que está sendo objeto, de perícia, tá? Com relação à prova pericial, mais uma vez, como já fizemos quando comentamos a prova a respeito da prova documental, faz-se necessária uma leitura atenta de todos os dispositivos do Código que tratam da prova pericial. A prova pericial ela vem ventilada a partir do 464 do CPC, até o artigo 480 do Código, tá? Então, é importante, é necessário uma leitura acurada, uma leitura com calma de todos esses dispositivos, ok? Temos que mencionar, quando falamos de prova técnica, de prova pericial, é que muitas vezes, para a apuração dos fatos que são objeto de discussão no processo, os fatos então controversos, controvertidos, fatos tidos como relevantes para a análise do mérito do processo, faz-se necessário muitas vezes que ter que se socorrer de profissional com conhecimentos técnicos, ou melhor, para analisar, para se apurar determinados fatos, o juiz precisaria ter conhecimento técnico a respeito, E não tendo conhecimento técnico, porque o juiz não detém formação específica nas mais variadas áreas da ciência, não é um especialista e nas mais variadas áreas da ciência, então muitas vezes o juiz ele precisa do auxílio desses profissionais especializados para que os fatos possam ser esclarecidos, possam ser apurados de modo a clarear o juiz, trazer um conhecimento ao juiz que possa influenciar na análise do mérito, tá? Quando nós falamos nas mais variadas áreas da ciência, poderiam ser aí uma perícia técnica na área da medicina, pode depender de conhecimento especializado na área das engenharias, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de trânsito, Poderia ser na área da contabilidade, na área da psicologia, tá? Na área da meteorologia, Ou seja, nas mais variadas áreas da ciência, o juiz não tendo conhecimento técnico, ele vai poder se socorrer desses profissionais, desses peritos que são, na verdade, auxiliares do juízo, Eles funcionam na qualidade de auxiliares do juízo, prestando os esclarecimentos no sentido de aclarar, os fatos analisados pelo juiz, ok? Segundo nos fala a doutrina, e é o Dinamarco que comenta num pequeno trecho recortado no slide de vocês, diz que o exame feito em pessoas ou coisas por profissional, então ele está definindo perícia, tá? Essa seria a definição da prova pericial. Diz ele que nada mais é do que o exame feito em pessoas ou coisas por profissional portador de conhecimentos técnicos e que tem por finalidade obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos, tá? Então, esclarecer dúvidas por parte do juiz quanto a fatos que são objeto de apuração, de discussão no processo judicial, ok? Com relação à perícia, então, como descreveu aqui o Dinamarco, ela é cabível sobre pessoas ou coisas, tá? Então essa prova técnica ela vai ser realizada, ela vai recair sobre pessoas ou coisas, tá? É possível também ao juiz ele dispensar a prova pericial, tá? A prova pericial ela vai poder ser substituída por outros meios,
né? Quando é possível provar o fato, esclarecer o fato através de outros meios, né? Porque a prova pericial ela é considerada uma prova mais morosa, mais demorada e uma prova de custo mais elevado, né? Porque a parte ela tem que custear o trabalho do perito, né, que não trabalha de graça, que tem um valor para os seus honorários. Se ela indicar um assistente técnico, né, uma pessoa da sua confiança para acompanhar a perícia ser realizada, ela também terá que pagar os honorários do seu assistente, tá? Então é uma modalidade de prova mais dispendiosa, mais custosa e da mesma forma mais morosa, né, mais demorada, porque tem um procedimento um tanto quanto complexo, várias fases ali devem ser ultrapassadas até a finalização, né, da prova pericial, quando ela é aceita pelas partes ou pelo juiz, né, no processo, ok? Com relação ainda à prova pericial, dentro dessa ideia, né, de dispensa pelo juiz, quando é possível por outros meios chegar a uma conclusão com relação aos fatos que são objeto de apuração no processo, é possível também as partes apresentarem pareceres técnicos, tá? Ou documentos elucidativos que sejam ali suficientes para o esclarecimento dos fatos ao juiz. Isso é o que diz o 472, tá? Então isso nada mais é do que um outro meio que é possível fazer a prova com relação àquele fato, um meio mais simples, menos dispendioso do que a prova pericial. Ou seja, as partes juntarem ao processo pareceres feitos por técnicos da sua confiança, documentos que sejam capazes de elucidar os fatos de maneira suficiente, né? Diz o 472. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes, tá? Então, muitas vezes as partes, elas já juntam ao seu processo um laudo técnico, né, elaborado por uma pessoa de confiança, né, que não é a perícia feita pelo perito do juízo, mas sim uma espécie de perícia, entre aspas, uma análise técnica, né, feita por um profissional da sua confiança, contratado antes do processo, né? Então ela já junta a inicial, no caso do autor, ou o réu, no caso da contestação, um parecer técnico feito por um engenheiro da sua confiança, poderia ser um exame feito pelo médico particular da parte, né? Um médico, um profissional, um técnico da sua confiança, né? Bem como outros documentos que seriam capazes aí de elucidar o fato a ser apurado no processo. Tá? Então, uma lesão corporal que a parte argumenta que é uma lesão corporal grave, né? Se ela traz lá, a título de documentos elucidativos, todos os exames, o prontuário de atendimento médico, que traz lá as cirurgias que foram realizadas, né? Os medicamentos que ela teve que tomar, né? E além disso, ela traz uma análise técnica, uma espécie de perícia particular feita pelo seu médico de confiança, né? O juiz pode entender que esses documentos são suficientes, tá? Isso fica a critério do juiz, a verificação da possibilidade de dispensar a prova pericial ou não, quando por outros modos, por outros meios, os fatos relevantes e controvertidos existentes no processo, eles possam ser provados de maneira clara, de maneira contundente ao juízo, ok? Ainda com relação à perícia, temos que mencionar as espécies de perícia, né? O código, ele traz no artigo 464 a seguinte disposição, né? Tratando aqui das modalidades de prova pericial, dos tipos de prova pericial possíveis no nosso processo civil. Diz o 464, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Tá? Essas são as 3 espécies de perícia possíveis de serem realizadas. O exame nada mais é do que a análise, a observação feita sobre pessoas ou coisas, né? Extraindo-se as informações relevantes, as informações que o juiz, as partes, né? O Ministério Público tem interesse em saber,
né, necessitam de um esclarecimento feito por um técnico, tá? Então o exame é uma modalidade de prova pericial que se realiza pela observação, pelo exame propriamente dito, feito sobre pessoas ou coisas, ok? Exemplo, exame de condição física da pessoa, exame sobre pessoa, né? Que seria para verificar, por exemplo, se ela goza de boa condição física ou de boa condição mental, né? Nós poderíamos citar também o exame de DNA, que nada mais é do que um exame feito sobre material genético, né? Para verificação, para apuração da questão da paternidade, né? E outro exemplo de exame, esse não feito sobre coisa, sobre pessoa, né, ou sobre material genético da pessoa, um exame feito sobre coisa, né, um exame feito sobre um bem imóvel, por exemplo, para verificar se ele apresenta defeitos, vícios de fabricação, né, defeitos ali passíveis de uma possível reparação numa ação de indenizatória, né, por possíveis vícios existentes no produto adquirido. Ok? Então são exemplos aí da primeira modalidade de perícia, que seria o exame, tá? Segunda modalidade, como diz o 464, seria a vistoria, né? E a vistoria, ela é voltada para bens imóveis, tá? E ela tem por finalidade a análise de bens imóveis, com a finalidade de identificar, de se verificar se esses bens estão danificados, se esses bens estão deteriorados, ou melhor, para se apurar, para se analisar as condições de um bem imóvel, tá? Então é muito comum nas ações que se discutem a lei de locação, nas ações da lei do inquilinato, né? Uma vistoria no imóvel, né? Antes ali de um despejo, por exemplo, né? É possível então, quer dizer, antes não, após o despejo, né? É possível a vistoria a fim de se verificar as condições reais do imóvel para saber se ainda seria passível de reparação de algum dano deixado, né? E o último tipo de perícia, né? A última espécie de perícia mencionada no 464 é a avaliação. A avaliação, como o próprio nome nos traz a ideia, tem por finalidade avaliar um bem, né, que pode ser móvel ou imóvel, né, mas ela tem por finalidade, essa perícia, atribuir um valor de mercado para o bem, tá? Então ela é uma perícia, mas que tem uma finalidade específica, que é de apurar o valor do bem periciado, ok? Volto no próximo vídeo para falar de mais algumas questões relativas à perícia e à figura do perito, ok? Obrigado.